Boa noite! Parabéns para você que está aqui buscando locações de excelência nessa nossa live Tira Dúvidas da aula 1 da imersão O Fim da Locação Infernal. Então, se você está aqui, parabéns. Primeiro, por estar buscando locações de excelência, né? Segundo, porque você está participando de uma imersão incrível em que no final dela nada vai ser como antes. Você acredita em mim? Manda um foguinho. E eu quero convidar a Valéria Roberta, nossa Val, que cuida da nossa comunidade, para ser a nossa moderadora aqui nessa live incrível, né? Eu já mandei aqui para ela e ela vai nos ajudar trazendo as dúvidas. Eu quero iniciar essa live conversando sobre uma coisa que aconteceu hoje. Quem está inscrito na imersão recebeu o link. Primeiro, me digam aqui, todo mundo me vê e me ouve bem? Todo mundo me vê e me ouve bem? Respondam para mim. Que eu já vou dar já vou conversar sobre isso aqui com vocês. Todo mundo me vê e me ouve bem? Ok. Então, hoje, todo mundo que está inscrito na imersão recebeu o link da aula 1. Só que, meus amigos, esse link era o link do site do evento. E o site do evento foi derrubado. O que, por um lado, deixou a equipe toda muito nervosa, né? Porque tem muito preparativo por trás de um evento desse. E, por outro lado, deixa a gente triste, né? Porque alguém teve o trabalho de derrubar um site, né, de um evento que é para fazer o bem, né? Mas mostra pra gente que a gente está no caminho certo. Porque quando o barulho é dos bons, né? Quando o barulho é dos bons e incomoda, é porque a gente está no caminho certo. E aí, muito rapidamente, a gente deixou só o link do YouTube, tá? A equipe está entrando em contato um por um exato, sinal que está incomodando, né? Então, a equipe está entrando em contato um por um, mandando um outro link, que é o link do YouTube, para você ir direto para o YouTube. Não vai ter as facilidades do nosso site, mas a gente, tá resistindo, tá bom? Então, se você tá aqui e o link para você não funcionou, depois dessa live, você vai lá na minha bio e vai acessar a aula 1 pelo link que tá lá, tá bom? Não pode desistir não, Valdenide. Aí você vai lá e acessa e assista a aula 1. Dito isso e dito que ninguém vai parar a gente, ninguém vai me parar. Você tá comigo? Então, quem assistiu escreveu aí, a aula 1 está maravilhosa mesmo. O evento todo tá maravilhoso.
Tudo é preparado com muito carinho para vocês. Tem muito empenho meu, tem muito empenho de uma equipe inteira. A gente começa a preparar esse evento com mais de um mês de antecedência, tá? E a gente não vai morrer na praia, não, tá? Então, as outras aulas serão pelo YouTube? Sim, você vai receber o link pelo YouTube. Vamos trabalhar? Vamos fazer o nosso combinado para a gente trabalhar, então? Manda essa live para pelo menos 5 pessoas agora. Ó, Socorro disse que assistiu a aula 1 e foi excelente. A Tieta tá falando que teve muita técnica na aula 1, teve mesmo, muita técnica. Obrigada, Bruna. Então, a Jaque tá dizendo que tá vindo pro 2º ano. Parabéns, Jaque. Tá indo aí pra gente continuar, ó, juntinho, tá bom? Vamos lá. Manda essa live para pelo menos 5 pessoas agora, tá? Eu quero ver 500 pessoas aqui ao vivo. Quero que você me ajude pra gente ter lá. Agora a gente tá com 159 pessoas. Ontem nós tivemos quase 500 pessoas assistindo ao mesmo tempo, tá? A nossa live ontem bateu o recorde de 1.062 pessoas que assistiram a live, e você vai me ajudar aqui. A Luli também vai começar o 2º ano. Parabéns, Luli. É demais, né? Do lado de cá é demais. E hoje a nossa live é para tirar dúvidas da aula 1, tá? Da nossa imersão. A gente vai restringir as perguntas ao tema da aula 1. Então vamos lembrar aqui, né? Você na aula 1 aprendeu sobre os 3 erros infernais que tiram a sua paz no dia a dia das locações, né? Você aprendeu qual foi o erro que me derrubou em 3 condenações. Eu contei uma história lá na aula 1 e é a questão do 3º erro, né? Que derruba muita gente, né? E eu te ensinei a blindar a sua vistoria de entrada. Eu ensinei uma notificação aí para você não ficar refém do locador que não quer fazer reparo estrutural. Então, a aula 1 tá muito incrível e é em cima do conteúdo da aula 1 que a partir de agora você pode mandar as suas dúvidas. Comunicação clara e antecipada é tudo. Isso mesmo, não é sorte, é blindagem. Parabéns, Sandra, né? Não é fácil lidar com os 2 lados de uma locação, mas deixa eu te falar, essa habilidade de lidar com os 2 lados da locação é que vai te levar para outro plano, para outro nível. É isso que vai te gerar retenção. Não adianta você pensar em crescer sua carteira. Germana tá falando que depois que concluiu o curso ficou tudo mais fácil. Vamos lá. Para você pensar em ser referência, em crescer carteira, em alcançar outro patamar, você tem que ter retenção. O que te gera retenção é relacionamento, mas nada disso é possível sem base técnica forte. A live não parou. Para mim aqui tá normal.
Ó, a Sandra tá dizendo, Sandra é advogada, mas as explicações da aula 1 foi tão perfeita que não há dúvidas. Olha, Sandra, eu tô preparada, tem tanto advogado, tem tanto colega meu inscrito nessa imersão, que a gente vai fazer uma live extra no domingo para fechar a nossa imersão, e eu tô preparando uma surpresa para quem é advogado, para todo mundo, né? Mas estou preparando uma coisa especial para brindar os meus colegas advogados que estão me prestigiando nesse evento. Inclusive, quero dizer para vocês que quinta-feira, depois de amanhã, eu vou estar na OAB de Guarapari, no Espírito Santo, conversando sobre como que o mercado atual influencia a atividade das assessorias jurídicas de imobiliárias, né? Um papo aí para advogados, quem sabe eu não consigo transmitir isso aí ao vivo, tá bom? E aí vocês vão mandar suas dúvidas sobre, ó, tem gente falando de manual do locador e do locatário, adorando as dicas. Oi, Denis! Denis está aqui nos prestigiando também. Então, mandem as suas dúvidas sobre a aula 1 para a gente conseguir responder as dúvidas aqui, restritas à aula 1. Você vai mandar a sua dúvida sobre ser ou não possível se antecipar aos problemas da locação. Esse foi o erro 1, né? O erro 3, né? Que é pensar que você trabalha só para o locador, não é? E quem tem dúvida aí sobre o problema sobre o locador que não quer resolver o problema estrutural, né? Tô muito ansiosa para conhecer os manuais do locador e do locatário. Fica ansiosa não, Cleire. Amanhã, inclusive, você vai aprender a montar, a começar o seu manual do locatário na aula 2. Eu vou ensinar aí como é que você começa o manual do locatário. Tem como salvar uma vistoria mal feita? Rapaz, vamos ver. Uma vistoria inicial mal feita depende do que você chama de mal feito, né? Porque se for uma vistoria que não tiver contemplado algum item, esse item inevitavelmente vai ficar comprometido na vistoria final, porque você não vai ter o registro do parâmetro inicial, que é o parâmetro de comparação. Entende? Trabalhar locação é 100% relação humana. Eu não diria 100% não, mas vamos dizer que é 70% relação humana, 20% preparo, né? E 25% preparo e 5% aí de muita negociação. Entende? E tem outras coisas envolvidas, né? Você precisa desenvolver coisas como cultura organizacional, gerir equipe, só que nada disso acontece sem uma base técnica forte. Nada. Percebe? Renovação de contrato, o inquilino casou, é necessário qualificar a esposa ou não há necessidade? Então, não existe uma obrigatoriedade legal. O locatário pode ser só a pessoa, pode ser só, não precisa ser o casal, pode ser só o homem ou só a mulher. O problema é que no caso de
inadimplência, você pode esbarrar na dificuldade de alcançar bens do casal, tá? Então, aquele cônjuge que não foi incluído no contrato pode alegar defesa da meação no bem. Então, imagina que você tem uma pessoa que faz uma locação comercial, né? Um casal, e eles têm bens, ou o contrário, né? Pensa numa locação residencial e eles têm um terreno e essa locação passa por um episódio de inadimplência. Para você tomar, no caso de uma inadimplência, numa execução, você pode ter problema para tomar esse terreno, porque ela fala assim: eu não era parte no contrato, não respondi ao processo e eu tenho metade desse bem. Então, por uma questão prática de execução patrimonial, você, por cautela, deve incluir os dois, mas não existe uma obrigatoriedade legal de que locatário seja marido e mulher. Isso é mais uma prevenção. Sorte entra onde na porcentagem? Em lugar nenhum. Não é sorte, é blindagem. Deixa eu ver aqui se a Val tá me mandando as perguntas. Vamos ver. Ó, a questão da vistoria mal feita. Vamos lá, eu vou responder as perguntas por aqui porque eu tô me perdendo com as perguntas daí, tá? A Val tá me mandando aqui. Tem como salvar uma vistoria mal feita? Depende. Se você tá chamando de vistoria mal feita uma vistoria que não contempla todos os itens desse imóvel, se não há descrição completa do imóvel, você vai ter prejuízo lá na frente. Agora, se a vistoria não foi muito detalhada a inicial, né? Mas ela tem fotos, talvez você consiga compensar isso numa vistoria final mal feita. Mas como que você salva uma vistoria que foi um desastre com relacionamento? Porque o ideal, quando você sabe que a sua vistoria está frágil, é você não depender dela para constituir débito de manutenção judicialmente. Entende? E aí o que você vai ter que ser? Flexível. Porque é muito mais negócio você conseguir resolver, fazer um acordo mais ou menos ali para não precisar judicializar, do que você precisar judicializar um débito de manutenção cuja vistoria está mal feita. Porque aí você está frágil e você está expondo a imobiliária e o locador a um prejuízo. Tá bom? Vamos lá. Eu esqueci de falar onde ficava o registro geral da água e deu problema. Eita! Marisa, você é locadora? Mas o problema, deu problema o quê? Precisa ver que problema é, né? Porque o locador é obrigado a entregar o imóvel em condições de servir a esse uso, né? Não me parece, a não ser que tenha havido uma infiltração e a não saber aonde estava o registro tenha influenciado, né? Então, precisaria aferir qual é o dano e qual é o nexo de causalidade da falta de informação para ver se alguma coisa respinga em você. Estou entregando um imóvel, nunca recebi vistoria, apenas fotos que não possuem boa visualização. A intermediária diz que as fotos servem como laudo de vistoria.
procede a controvérsias. Eu não entendo que foto substitui laudo de vistoria, não, tá? Agora, tem muito aspecto moral, tá, Miriam? Se você sabe que você pegou o imóvel de um jeito, aí não descuide do seu dever de devolver ele nas mesmas condições. Raquel, quando um locador se omite em um vício oculto, eu deixo bem claro na vistoria sobre isso. Nunca tive problema. Eu tive problema com locador liso, mas consigo resolver. Ok, Gemerson, qual é a sua dúvida? Tô tentando entender a sua dúvida. Ah, você, eu acho que eu te conheço. Você é o Jamerson da EXP. Te conheço. Mas você é muito safo. Acho que você não tem problema com isso, não. Jaque Cury. Como fica caso de problema de filtração em prédio, onde o problema não é no apartamento e sim na estrutura do prédio? O locatário pode sair sem pagar a multa? Então, deixa eu te explicar, Jaque. Independente da origem do problema estrutural, o surgimento do problema estrutural em si não é causa de rescisão sem multa, tá? Para ele rescindir sem multa, tem de ter havido uma recusa na solução do problema estrutural, tá? Agora, o problema estrutural que tem origem emprumada, que me parece que é o seu caso, né? Embora tenha origem no condomínio, se não for sanado, pode sim ser causa de rescisão por justa causa. Locação só dá ruim no final. Eu não acho isso não, Zé Mauro Guzmão. Depende de quem é que está administrando essa locação. Vistoria inicial, Michele Marchioli. Vistoria inicial feita, escrita e anexada ao contrato, portanto assinada pelo locatário. E um laudo fotográfico nos arquivos internos da imobiliária. Esse laudo fotográfico é válido? Eu entendo que sim, se é um laudo fotográfico com fotos com data, em que a segurança quanto à data da retirada das fotos está assegurada ali, não vejo problema não. É um plus. O inquilino entregou o imóvel e não fez as manutenções. Estamos em negociação, a proprietária está exigindo aluguel. Posso cobrar aluguel do inquilino até quando, apesar de estar inadimplente há 2 meses? Rose, depende do que o seu contrato diz. Presta atenção no que eu vou falar agora. Ó. Contrato de locação é aquele em que se troca posse por dinheiro, não é? Quando o sujeito entrega a chave, cessa a cobrança de aluguel. Mas pode ser que no seu contrato diga que ele vai pagar aluguel no período de realização da manutenção pela indisponibilidade do imóvel. Se o seu contrato diz isso, você pode cobrar os dias que ele tiver com as chaves fazendo a manutenção. Agora, esse negócio de contrato atualmente com cláusula de antigamente precisa acabar. Antigamente se colocava no contrato que enquanto o locatário não fizesse todas as manutenções, ele ia e não repusesse o estado inicial do imóvel, ele ia pagar aluguel até que ele fizesse essa reposição. Essa cláusula é abusiva,
é considerada nula, tá? E é uma coisa que precisa ser abandonada. Então, até pode, se isso tiver previsto no contrato pelo período que ele está com as chaves, ou se houver uma pactuação dizendo que mesmo que o locador esteja fazendo a manutenção, durante o período da realização da manutenção, esse aluguel vai ser cobrado a título de lucros cessantes pela indisponibilidade do imóvel. Então, precisa ver como que isso está no contrato. Se tiver certinho, pode cobrar não indefinidamente, exclusivamente pelos dias em que a manutenção está sendo realizada, tá bom? Claudemir, estou com um locador querendo pegar as chaves do apartamento para levar para outra imobiliária, porém não fizemos a vistoria final, não liberei as chaves. Estou correto? Sim, você não pode entregar as chaves antes de fazer a vistoria final, porque você perde o controle da condição desse imóvel. Agora, eu vou te dar uma dica, Claudemir. Se você tá com a chave já, por que você não fez essa vistoria final ainda? Não segure, não demore a finalizar locação. Isso é ruim para o locador, é ruim para o locatário, é péssimo para você. Gutenberg Consultor. O locador pintou o imóvel e o inquilino não gostou. A pintura da pintura e pintou de outra cor e quer que o locador arque. Como assim? Como assim? O locatário recebe o imóvel como ele aceita o imóvel como ele recebeu. E esse negócio de mudar a cor de imóvel, muito cuidado com isso. Depois dá uma trabalheira danada para voltar para uma cor neutra, uma cor comercial. Maribarte, inquilina trocou pintura que locador fez. Gente, ó, eu tô respondendo aqui, mas vocês estão com dúvida fora do tema da aula. Val, seleciona para mim dúvida dentro do tema, tá? Pintura que locador fez. Pintou sala de vermelho sangue e quando sair do imóvel terá que pintar de branco ou fica o vermelhão? Então, o que você colocou no seu contrato? Que ele tinha que observar a cor comercial? Isso tudo, o que é combinado não sai caro. Por isso que você precisa de manual. Porque quando você tem manual, você explica pro cara assim, ó, não vai fazer aí uma festa no apartamento, colocar uma parede de cada cor em cada cômodo, porque isso vai sair caro para você. É muito, mesmo que ele pague taxa de pintura, é muito mais difícil retirar uma cor vibrante de parede e voltar para a cor inicial. Tem que ter cuidado com isso aí. Terá que pintar de branco ou fica o vermelhão? Eu acho um tiro no pé esse negócio de ficar o vermelhão. Depende do que foi alinhado no contrato. Giza Mello, trabalho mais de 15 anos com imobiliária, amo o que faço, procuro estar atualizada, estou adorando todo o aprendizado. O maior problema ainda é a vistoria final. Eu odeio ouvir essa frase. Deixa eu te falar uma coisa, Giza. Eu vou te falar uma coisa que as pessoas não querem ouvir, mas é a mais pura verdade. E eu não estou aqui para dourar pílula. O problema da vistoria final não está na vistoria final. Está em todo o fluxo da locação, começando pela vistoria inicial. A finalização da locação é onde aparecem todas as mazelas que aconteceram em todo o fluxo da locação. A questão é que as pessoas focam na finalização e não pensam aonde cada problema da finalização surgiu.
Essa é a verdade nua e crua, mesmo que você não goste de ouvir. Mas tem caminho, tá? Essa é a boa notícia, tem caminho. No termo de vistoria é necessário reconhecer firma também? Pra quê, Alfredo? Vamos simplificar, não vamos complicar. Como fazer quando o inquilino... Ângela Jimenez, como fazer quando o inquilino participa da vistoria final, mas não aceita assinar? Ah, gente, tem blindagem para isso. Tem blindagem para isso na aula 3, Ângela. Se eu fosse você, não perdia. Tem sacada, tem blindagem, tem pulo do gato. Vistoria de saída, quando o inquilino recusa assinar, pois há pendências. Como proceder? Diego Souza e Ângela Jimenez tem sacada para isso na aula 3, que tá imperdível. Você não pode perder. Você vai aprender como que você se resguarda em relação a isso. Como fica o caso... Tatiane Dessauni, como fica o caso de uma locatária que sempre atrasou o pagamento de aluguel e bem próximo ao fim do contrato alegou ter tido várias perdas por danos estruturais que já tinham sido reparados? Então, Tatiane, precisa olhar o que você tem de registro. Toda vez que você chegar numa finalização... Vou dar uma dica aqui, hein? Toda vez que você chegar na finalização, estiver perto de fazer a vistoria final, você precisa fazer um apanhado de tudo que você tem de registro daquela locação. Porque ali você consegue puxar se a pessoa reclamou de algum dano estrutural, não é? Porque sem registro, você não tem histórico. Aí não tem o que ela reclamar agora, né? Se ela não registrou na época, se não teve prova, ela falar o que ela quiser não adianta muita coisa, né? E você tem que lembrar sempre que é aquela questão de você, do triângulo. Lembra da aula 1? No triângulo, você tá sempre num movimento pendular entre expectativas, entre direitos e deveres de locadores e locatários. Não dá para a pessoa chegar no final e falar assim: há 3 anos atrás eu tive uma perda de imóvel por causa de problema estrutural, mas ela nunca registrou, ela nunca falou, né? Quem está na posse do imóvel é o locatário, percebe? Então, assim, locador não tem bola de cristal, a imobiliária também não. Então, às vezes é muito conveniente, né? E tem gente de todo tipo em todo lugar. Tem que ter malícia. Você entende que a manutenção de cerca elétrica e alarmes cabem ao locador ou locatário de imóvel casa? Eu vou explicar isso na aula de amanhã. Esses itens devem constar nas vistorias? Com certeza. Vistoria não pode deixar nada de fora. Cerca elétrica, alarme, tem que constar tudo. Imagina que você está entregando uma casa com um sistema de alarme, cerca elétrica, tudo bonitinho, né? E depois você não consta isso na vistoria inicial e lá no final a cerca elétrica está toda detonada. Isso custa muito dinheiro, né? Quem é que tem que fazer a manutenção? O locatário. O inciso 2 do artigo 23 fala que o locatário é obrigado a zelar, a cuidar a utilizar-se do imóvel, né? Pro uso convencionado ou presumido, cuidando desse imóvel com o mesmo cuidado como se seu fosse. O dever de conservação da funcionalidade do imóvel é inteiramente do locatário, mas a gente vai conversar muito sobre isso na aula de amanhã, tá bom?
Boa noite. Existe um tempo determinado para o locador se recusar a realizar os reparos estruturais? Exemplo, contrato de 5 anos. Infiltração atingiu o vizinho, o proprietário se nega a reparar. Rai Correia, o locador não pode se recusar a fazer reparo estrutural nunca, jamais, em tempo algum. A lei não fala em quantos dias o locador precisa fazer o reparo até que isso configure uma recusa, tá? Isso é bem subjetivo, mas você pode se basear, por exemplo, no parágrafo único do artigo 26, né? Que fala que depois de 30 dias, se o reparo não tiver sido concluído, o locatário pode rescindir sem multa. Eu acho que é um bom parâmetro. Pode colocar que, se não fizer, deve pagar lucros cessantes pelo descumprimento do dever de recompor o imóvel? Nádia Carvalho, você está falando no contrato? Então, você pode colocar lucros cessantes, mas você não pode trabalhar com lucros cessantes de modo indefinido. Entende? Precisa ter um limite. Inclusive, os tribunais pensam que o locatário, em relação ao locatário que não faz a manutenção estrutural, o locador pode entrar na justiça, ele pode pleitear esses danos. Por isso que ele não pode cobrar o aluguel indefinidamente. Vamos lembrar que contrato de locação é aquele em que se troca posse por dinheiro. Cessou a posse, precisa cessar o pagamento de aluguel. O inquilino alugou o apartamento porque tinha churrasqueira na varanda. Menos de um mês de locação, o exaustor da torre quebrou. O inquilino diz que não vai pagar aluguel só porque alugou devido à churrasqueira. O que fazer? Olha, Jussiqueira, é muito difícil aferir o quanto só a churrasqueira na varanda foi determinante, tá? Então, se esse exaustor não funciona e essa churrasqueira não pode mais ser utilizada, eu não vejo como uma causa de rescisão, assim, é difícil opinar de longe, mas eu não vejo isso como uma causa suficiente para rescisão sem multa. Mas eu entendo que esse aluguel precisa ser repactuado, porque se isso é verdade, se esse locatário tem como provar que ele alugou, que a decisão de alugar, o que fez pesar ele na decisão de alugar foi a churrasqueira, ele merece um abatimento proporcional desse aluguel. Então isso precisa ser negociado. Aí lembra aquilo que eu falei no início da live? Um grande percentual aí que vai te levar para o sucesso com locação, a capacidade de negociação. E esse princípio da repactuação é uma coisa que a gente pega emprestado do vício oculto, né? Quando você tem um imóvel com vício oculto, não é que isso seja vício oculto, tá? Eu tô falando que o raciocínio da repactuação do valor do aluguel é uma coisa que a gente se socorre a exemplo do que acontece no vício oculto. Quando você tem um imóvel de compra e venda, por exemplo, com vício oculto, o comprador pode pleitear uma coisa que tecnicamente a gente chama de quanti minores. Ele pode pleitear a redução do preço, tá? Então, a melhor coisa que você pode fazer é repactuar esse aluguel. A vistoria é feita após o contrato assinado? Estou começando agora. Olha, Mirelle, jamais, em tempo algum,
entregue chave de imóvel sem fazer a vistoria, tá? Eu penso que a vistoria precisa ser feita antes e assinada junto com o contrato. Melhor conselho que eu posso te dar em relação a isso. A contestação pela lei tem validade quando contestada inicialmente, correto? Correto, Jaque. Assiste a aula amanhã. Vistoria feita depois da entrada do locatário. Ah, não, essa aula é de hoje. A contestação de vistoria na aula de hoje. Ela precisa ser exercitada no início, né? Porque se passar muito tempo, não vai ser uma contestação válida. Mas isso tudo depende do quanto você está blindando seu contrato e do quanto você vai aplicar a blindagem que eu ensinei na aula de hoje, né? Vistoria feita depois da entrada do locatário é válido, mesmo que o locatário assine e aceite? Se ele assinou e aceitou, beleza, mas você não deve se fiar nisso, porque depois que o locatário assinou o contrato e está lá dentro do imóvel, ele perde o interesse em assinar a vistoria. Aí você vai ter a pessoa lá dentro que não vai ter nada que o incentive a assinar a vistoria depois, e você vai ter uma banana acesa, uma banana de dinamite acesa na sua mão, que é uma locação sem vistoria. O que fazer quando o inquilino não quer assinar a vistoria de entrada? Posso não liberar chaves pelo fato do inquilino que vai entrar não ter assinado o laudo de vistoria inicial? Pode não, você deve. Jamais entregue as chaves de um imóvel sem o locatário ter assinado a vistoria. Se ele falar para você, mas eu não concordo com essa vistoria, amigo, entra no imóvel e faça a sua contestação, mas você não vai pegar a chave sem assinar a vistoria. Percebe? Quando há renovação de contrato, precisarei fazer outra vistoria para validar? Não, Aline, você não deve fazer outra vistoria para validar. Você deve renovar o contrato e fazer menção à primeira vistoria que foi feita. Percebe? Porque você não vai fazer uma vistoria bem feita com o imóvel ocupado. Em qual momento devemos deixar claros os deveres do locador através do manual? Na captação do imóvel ou na contratação? Eu penso que na contratação, né? É bem nesse modelo aí. Daniele Bittencourt Faria. Quando não há vistoria de entrada e saída e o locador cobra reparos no imóvel através de fotos depois da entrega das chaves pelo locatário. Então, foto sem vistoria serve para quê? Para nada, né? Complicado isso aí. Outra coisa, geralmente a foto que não acompanha o laudo, ela não tem foto, você não tem segurança nenhuma em relação a isso. Inclusive, Daniele, na aula 3, eu vou falar muito sobre o aspecto de prova do estado inicial e final do imóvel e de requisito de prova em relação à vistoria, por que que isso macula e compromete a constituição dos débitos de manutenção. Isso tá lá na aula 3, tá? Então, super vale a pena. Foto para mim sem vistoria e nada é a mesma coisa. Pode existir vistoria periódica durante o período da locação? Com certeza. Isso é um direito do locador e um dever do locatário.
Mari Antunes, não foi feita a vistoria de entrada do imóvel que estava em outro administrador. Está na fase de renovação de contrato. Pode ser feita a vistoria mesmo que ele já esteja no imóvel? Você pode fazer, mas você não vai fazer uma vistoria bem feita. Eu vou te dar um conselho, Mari, que eu dou para os meus alunos. Quando você assumir uma locação andando, assuma dali para frente. E o contrato de administração que você fizer com esse locador, você precisa se eximir de tudo que foi feito para trás. Percebe? Porque você não vai conseguir consertar coisas mal feitas sem que essas coisas mal feitas respinguem em você. Percebe? Então veja, não é bom fazer uma vistoria com o imóvel ocupado. É muito melhor você deixar essa locação acabar e ir para uma próxima locação você fazer tudo certinho, do que você tentar mostrar serviço e fazer uma vistoria no meio da locação mal feita que não vai te respaldar. Então, aquilo que você pegou o bonde andando, que você não estava responsável até então, você passa a estar responsável da pior maneira possível, aquela coisa remendada, tá? Então, eu não te aconselho. Diego Souza, quanto tempo ideal para contestação de vistoria? A imobiliária pode deferir ou indeferir os itens? Eu acho que não é o caso da imobiliária deferir ou indeferir. É o caso da imobiliária documentar. Em relação a prazo, eu vou te dizer o que eu penso, tá? Não pode ser um prazo curto demais, que seja impraticável, e não pode ser um prazo longo demais em que o locatário perca o timing, né? Porque depois que ele já arrumou a casa toda, que já entrou na rotina dele, ele não vai fazer a contestação, não vai fazer a verificação que você precisa que ele faça para validar a vistoria. Então, eu acho que se você estiver trabalhando com 5 até uns 7 dias, é um ótimo período. Mais do que isso é muito tempo. Ele vai perder o timing e aí depois ele não faz mais. Enquanto ele ainda está desencaixotando coisa, botando as coisas na casa no lugar, é o momento de fazer a verificação da vistoria. E, eventualmente, se for o caso, a contestação. Eu coloco a vistoria no corpo do contrato. Você acha que isso é ruim? Então, Elza, isso é uma coisa muito pessoal. Eu, particularmente, não gosto. Eu gosto do laudo apartado funcionando como um anexo do contrato de locação. Quando você trabalha, e uma coisa que é muito interessante, e que, Elza, você é aluna, né? Você é aluna. Uma coisa muito interessante que vocês aprendem na oficina de contratos é você vincular a vistoria ao contrato. Então você coloca assim, ó, lá na cláusula de conservação, que o locatário se obriga a manter o imóvel e restituir nas mesmas condições iniciais recebidas, conforme laudo de vistoria anexo ao presente, anexo e parte integrante indissociável do presente contrato. Porque quando você faz isso e você vincula, você faz a vistoria ser um anexo, uma parte integrante do contrato, aquele locatário que quer pegar as chaves, mas não quer assinar a vistoria, ele não consegue perfectibilizar a contratação. E aí você se cerca para você se garantir que ele não entre no imóvel sem ter assinado a vistoria inicial. Tá? Tem isso lá na oficina. Contestar a avaria que já consta na vistoria?
Como assim contestar a avaria? Você quer dizer, você quer falar que a avaria é maior ou menor? É no laudo de contestação, na contestação de vistoria. A vistoria de entrada não deve ser acompanhada pelo futuro locatário? Sendo possível, deve sim, Tatiana, mas assim, quando a gente pensa em unir segurança e desburocratização, agilidade na contratação, o ideal é que ele assine o laudo e possa fazer essa conferência depois, entende? Então eu penso que o comparecimento do locatário na vistoria deixa a contratação burocratizada e atrasa, tá? E não tem problema nenhum de você ter feito a vistoria, ele assinar e depois ele fazer a conferência, porque ele vai estar no prazo de contestação de vistoria. As fotos podem ser arquivadas em um drive e ser enviadas para locatários e locadores? Pode. Você só tem que ter cuidado com o local de armazenamento, né? Porque se você envia para eles, você fica com a obrigação de manter as fotos ali. Quando o locador não quer contratar a vistoria, ficando só com a visual sem prova para contestar. Cara, eu não sei o que vocês estão chamando de vistoria visual, gente. Isso não existe. Não existe vistoria visual. Vistoria é vistoria, precisa de laudo. Não sei o que vocês estão chamando de vistoria visual. A visita periódica é permitida por lei? Não só permitida, é um direito assegurado, é um direito que o locador tem. Só que essa vistoria periódica, ela precisa ser agendada previamente. Não é o cara bater na porta do locatário e falar assim, sou locador, vim olhar o imóvel. Isso não existe. A imobiliária pode cobrar para executar o relatório de vistoria de entrada e de saída do inquilino? Não, não pode. Inciso 7 do artigo 22 diz que essa é uma despesa que precisa ser arcada pelo locador. Cuidado com isso, tá? Se você não pode cobrar do locador, que esse custo saia do seu bolso. Aliás, gente, eu penso que isso é uma despesa operacional. Não é uma coisa que deva ser cobrada do inquilino. Quando muito, você vai cobrar do locador, porque é o que a lei fala. Mas você não ganha pela intermediação, percebe? Tem muita gente que cobra isso, mas se você cobra do locatário, saiba que você está cobrando errado. Se você cobra do locador e ele aceita pagar, vai na fé. Armando Negócios Imobiliários, na ausência de contestação da vistoria, a ausência de contestação da vistoria é uma concordância ou se faz necessário que a mesma seja explícita? Então, Armando, pode ser considerado uma concordância, mas o ideal mesmo é você blindar a sua vistoria de entrada com aquilo que eu ensinei na aula 1. Se você não assistiu, na hora que acabar essa live, vai lá no link que está na minha bio e assista a aula 1. Eu ensino lá como que você blinda incentivando a verificação de vistoria. Porque mesmo que o locatário não faça a contestação de vistoria, a simples verificação com o que você entrega para ele é a chancela que tá tudo ok, tá bom? Qual o prazo por lei para contestação de vícios aparentes e ocultos? Então, o artigo 445, se eu não estiver enganada, do Código Civil, fala que o vício oculto pode ser constatado e reclamado em até 1 ano de quando ele é percebido. Por isso que é tão importante você estimular a verificação da vistoria,
para isso não acontecer, percebe? Porque aí você meio que dribla a questão do artigo 445, que é aplicável às locações, tá certo? Inclusive, gente, essa blindagem do incentivo da verificação de vistoria que eu criei e que eu ensinei na aula 1, ela existe para afastar o 445, o artigo 445 do Código Civil, que é a questão do vício oculto do imóvel locado. Porque se você não faz essa verificação de vistoria, para e pensa. O locatário entra no imóvel e ele vai ter 1 ano a partir da percepção do vício oculto para reclamar o reparo do vício oculto. Você já pensou o que é você estar ali pensando que está tudo certo e de repente aparece uma reclamação de vício oculto 1 ano e meio depois? É maluco isso, né? Tira toda a sua estabilidade aí, todo é para deixar qualquer um de cabelo em pé. Por isso que essa blindagem é tão importante. Mas na vistoria final é obrigada a presença do locatário. Sim, e tem blindagem para isso na aula 3. Tá bom, Marisa? Marisa Peters. Porque nem sempre o locatário vai, mesmo sendo obrigatório. E a gente precisa... Uma coisa que eu falo sempre... Você precisa trazer para a sua zona de controle aquilo que está fora da sua zona de controle. Locatário fala, não quero comparecer na vistoria final. Calma lá que não é bem assim. Você não pode ficar refém do locatário que não quer comparecer e, por causa disso, não conseguir constituir débito de manutenção, porque não tem assinatura do locatário que não quis comparecer. Por isso, eu trouxe blindagem para isso, que tá lá na aula 3, tá bom? O envio das fotos da vistoria pode ser pelo WhatsApp? Não recomendo, Alfredo, porque você perde, fica uma coisa desorganizada, tá? E você perde muito da formalidade, não tem uma ordem. Se você vai fornecer laudo de vistoria com fotos, armazene isso num drive e envie o link. Lembrando que você tem que manter esse link ativo. Tem algum checklist de modelo de vistoria inicial? Então, eu ditei, eu acho que na imersão não, meus alunos têm, mas isso eu não dei na imersão não. Tem, os alunos têm um checklist de verificação de vistoria, eles têm inclusive modelo de laudo de vistoria em Excel, tudo direitinho, mas eu não trouxe para imersão. Maiara Fernanda Bruno, vistoria de saída tem prazo para finalizar e proprietário e inquilino assinar? A vistoria de saída, cara, a vistoria de saída você tem que ter minimamente o termo de comparecimento locatário assinando, né? No ato ali. A finalização não deve demorar, tá? Mas não existe um prazo fixado na lei, não. Pabline Andrade. Raquel, no caso, posso fazer vistoria quantos dias antes do início real da locação? Não existe um prazo fixado para isso. O que devo fazer quando o imóvel é novo e faz a locação, mas depois o proprietário coloca planejados no imóvel? Faz um tipo de adendo na vistoria? Você não precisa fazer um adendo na vistoria. Você vai precisar registrar, tá? Eu não vejo como você fazer um remendo na vistoria, porque vistoria tem um aspecto formal, ela não pode ser alterada,
Então, você não deve alterar. Gente, ó, a vistoria, você tem que pensar igual cena de crime, ninguém põe a mão. Tá feita, tá assinada, o máximo que você vai fazer é fazer o procedimento de contestação de vistoria e anexar. Você vai fazer o aditamento dela com o procedimento de contestação. Mas você não pode modificar a vistoria, não. Você vai registrar que houve a colocação de armários depois. O que fazer quando o imóvel é novo e faz a locação? Aqui, eu já respondi. Iara, pendência de vistoria, fiador pode ser protestado? Não recomendo. Iara, eu não recomendo negativar nem protestar nenhum débito de manutenção. Eu vou te falar por quê. Porque o débito de manutenção, tecnicamente, para você protestar um débito da locação, ele precisa ser um débito líquido, certo e exigível, tá? E o débito de manutenção, ele não tem... como o débito de manutenção é uma obrigação de fazer que você converte em obrigação de pagar, ele carece desses elementos de certeza, liquidez e exigibilidade, tá? Não faça isso, porque se eventualmente o locatário disser esse débito não era líquido, certo e exigível, meu nome foi protestado indevidamente, a imobiliária ainda paga dano moral para ele, mesmo que essa manutenção seja procedente. É complicado isso aí. Se antes da vistoria o imóvel tem portão de alumínio, o inquilino mudou para portão elétrico sem autorização, no momento da vistoria o proprietário pode exigir que devolva o portão que tinha antes? Pode. O locatário continua sendo obrigado a restituir o imóvel nas mesmas condições iniciais recebidas. Agora precisa ver o seguinte, será que não é melhor deixar o portão do jeito que tá? Será que tem que avaliar o que é melhor, né? Porque as benfeitorias que o locatário faz incorporam ao imóvel. A revistaria do imóvel para certificado conserto das avarias pode ser cobrado. Revistaria? A vistoria para certificado conserto das avarias pode ser cobrado do locatário? Pode, Claudimir, desde que você pactue isso, tá? O locatário vai lá, o ideal é que isso conste do contrato. Mas, se não constou do contrato, quando o locatário vai lá retirar essas chaves, você pode fazer meio que um contratinho. Eu ensino os alunos a fazerem isso. Você pode colocar lá que ele vai pagar, que ele tem tanto, por exemplo, você pode colocar lá que ele tem tantos dias para fazer os reparos, né? Que se ele exceder esses dias ele vai pagar aluguel, mesmo que isso não conste do contrato, e você pode colocar nesse mini contratinho lá que uma vez realizados os reparos, essa vistoria extra é um gasto que ele está se obrigando a arcar. Mas tem que ser pactuado, tá? Evenise, tudo bem? É obrigatória a assinatura do fiador na vistoria de saída? Ou só o locador e o locatário são suficientes? Olha, tem tribunais, se eu não me engano, o tribunal no Rio Grande do Sul tem um posicionamento sobre a necessidade do fiador comparecer na vistoria final, o que tecnicamente eu discordo, mas a gente não pode desprezar precedente, tá? Porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é legal você saber que, não é bom você saber
que tem tribunal que entende que o fiador precisa assinar o laudo de vistoria e você dá de ombro para isso simplesmente porque você não concorda. Eu não concordo, acho que está totalmente fora da função do garantidor, né? Mas o que eu faço? Eu blindo o contrato nesse sentido. Eu coloco lá no contrato que o fiador está dispensando a necessidade de comparecer na vistoria para fins de validade de constituição do débito de manutenção, tá? E essa cláusula é super válida, tá bom? Mas eu acho, Venise, que você é aluna, né? Se você é aluna, tem essa cláusula lá na oficina, tá bom? E se foi reclamado e não foi feito nada e se passaram anos? Luiz Fernando Maruti, eu não sei do que você está falando. Você está falando de dano estrutural? Se foi reclamado e não foi feito nada, se passaram anos, né? A violação está registrada. Serve até para cobrar multa. Por quem deve ser feito o laudo de vistoria? Deve ser feito por especialista? Bom, você, como administrador da locação, tem que ser um especialista. Presume-se que a imobiliária pode produzir esse laudo, né? Porque ela é um especialista. Agora, se for... o que acontece com a vistoria? A vistoria possui formalidades legais, mas você não precisa ser um profissional habilitado para fazer. Você não precisa ser um corretor. Você pode ser um locador que está alocando direto para o locatário e você, locador, se fizer um laudo bem feitinho, ele é válido. Não tem nada de errado, não. Não existe... A produção do laudo de vistoria não é um ato privativo de corretor. Qualquer um pode fazer. Coloquei no contrato que caso a locatária não compareça, deverá ser remarcada nova vistoria. É legal eu colocar esse parágrafo? Marisa, eu acho que isso não é bom para você. Você fica refém da locatária de todo jeito. Você fica refém de todo jeito. O ideal é você se ligar na blindagem da aula 3. Calma lá que ela chega. Eu não tenho esses modelos e sou aluna, como consigo? Você tem sim, no módulo de sistematização. Dá uma olhadinha lá, todo mundo tem. E mesmo será considerado o termo com assinatura de tuas testemunhas? Pode colocar? Pode. Pode colocar sim, Marisa. Utilizamos vistoria da seguradora e recebi mais de 800 páginas de contestação por parte do inquilino. Devo realizar nova vistoria? Contrato o inquilino como vistoriador? A Dani, se quem fez isso foi a seguradora, entre em contato com a seguradora. Aqui em Ilhabela, a maioria das casas não tem laje. Quem é o responsável pela manutenção do telhado, já que por motivos de força natural, invariavelmente as goteiras aparecem? Olha só, Ana, o locador é obrigado a conservar a estrutura do telhado. Agora, cobertura de telha é manutenção do locatário, tá? Se ligar nisso aí. Imóvel antigo tem alguns defeitos e o locatário alugou sabendo e concordando, assinou na vistoria de acordo. Como deixar seguro que não tem que arrumar? Caroline, isso você faz no contrato. Existe um reequilíbrio que precisa ser feito quando o imóvel não está em condições tão ideais no contrato, tá? Isso é uma coisa que eu ensino nas oficinas de contrato, não consigo ensinar aqui, mas não basta você dizer que ele aceitou o imóvel, não.
Porque se tiver comprometimento de funcionalidade e isso afetar a habitabilidade do imóvel, esse locatário pode inclusive rescindir a locação sem multa, rescindir o contrato sem multa. Não tem isso de falar assim, aí ele aceitou como estava. Por quê? Porque o locador é obrigado a entregar o imóvel em condições de servir ao uso a que se destina. Pode acontecer de para o locatário ser um bom negócio alugar o imóvel do jeito que está? Pode, mas isso precisa estar pactuado e reequilibrado do contrato. Percebe? Senão você vai se ver em apuros com isso aí. Posso colocar cláusula em que o inquilino se responsabiliza por caso fortuito ou de força maior? Doutora Ângela Jimenez, deixa eu te falar. Lá no artigo 422, 421, se eu não me engano, 421 ou 422, fala que você até pode, se você trabalhar com uma técnica chamada alocação de riscos. Porque, veja, tecnicamente, o artigo 393 do Código Civil fala que o locatário não responde por caso fortuito nem força maior. Locatário não, o devedor, né? O contratante não responde por caso fortuito nem força maior se expressamente por eles não tivesse responsabilizado. O que acontece? Vou dar uma explicação muito técnica agora, gente, muita atenção, todo mundo para aqui para me ouvir. Vamos lá. Eu vou falar aqui de 2 artigos do Código Civil, tá? Na verdade, eu vou falar de 3 artigos. O artigo 23, inciso 2, da lei do inquilinato, fala que o locatário é obrigado a servir-se do imóvel para o uso convencionado ao presumido, devendo tratá-lo com o mesmo zelo como se seu fosse. Obrigação 1, de conservação. Inciso 3 do artigo 23, fala que o locatário é obrigado a restituir o imóvel nas mesmas condições iniciais recebidas, salvo o desgaste natural. Dever em relação ao mau uso. Isso quer dizer que o locatário precisa restituir o imóvel ao final da locação nas mesmas condições iniciais recebidas e que ele tem 2 padrões de responsabilidade: conservação de funcionalidade e restituição nas mesmas condições iniciais recebidas. Quando você vai lá no Código Civil de aplicação subsidiária para as locações, você vai ver lá no artigo 240 que se a coisa a ser restituída se deteriorar sem culpa do devedor, ele vai devolver essa coisa tal qual essa coisa se ache. Quando a gente pensa em caso fortuito e em força maior, a gente está falando, por exemplo, de arrombamento. A gente está falando, por exemplo, de fato da natureza, como um destelhamento, como uma enchente, coisas que geram um dano sem que haja nexo de causalidade desse locatário. O que acontece? Quando a gente trabalha contrato de locação, a gente tem que pensar que o padrão de responsabilidade do locatário vai ser restrito a essas 2 hipóteses e que no caso do mau uso, do dever de restituição, esse locatário precisa ter nexo de causalidade entre o resultado desse dano e uma ação ou uma omissão dele. Isso eu explico muito bem na aula 2, na aula de amanhã. O que acontece quando você pensa
em falar assim, é simples, o artigo 393 me dá a chave para resolver esse problema. É só eu falar que o locatário está se responsabilizando por caso fortuito e força maior. Alto lá. Porque quando você está trabalhando com lei de liberdade econômica, que modificou o Código Civil, ela fala assim, você pode até pactuar diferente. Você pode até atribuir para uma pessoa uma obrigação que não era dela, mas você tem que fazer isso com alocação de riscos. O que a alocação de riscos é, trocando em miúdos? É um reequilíbrio. Agora, eu não vejo como você simplesmente possa transferir para o locatário um ônus que originalmente não era dele sem reequilibrar. Quando você pensa, então, em colocar um contrato de locação que o locatário está se obrigando por caso fortuito, por fato fortuito e força maior, sem alocação de riscos, sem reequilibrar, na minha opinião, essa cláusula é abusiva porque ela não observa a necessidade de alocação de riscos. Tá bom? Então, em tese, pode, mas o buraco é bem mais embaixo. Faltou incluir algum apontamento na vistoria. Val, vamos parar na 63, tá? Gente, expliquei uma coisa muito técnica. Quem gostou, manda foguinho e coraçãozinho enquanto eu bebo uma água aí. Pode mandar muito foguinho, muito coraçãozinho, que eu expliquei uma coisa extremamente técnica aqui para advogado nenhum botar defeito, tá? E posso falar uma coisa para vocês? Esse nível de discussão técnica é um nível de discussão que serve, que é alcançado por qualquer pessoa, mesmo que não tenha uma formação em direito. Inclusive, nas nossas mentorias, né, com os alunos, nas mentorias Tira Dúvida, a gente costumeiramente tem uns papos desse nível, tá bom? Vamos lá. Marina Capelin, faltou incluir algum apontamento na vistoria. É possível exigir do inquilino ressarcimento desse item esquecido? Não. Você pode até conversar com o locatário e apelar aí para a obrigação moral dele, mas na vera ali, se ele não quiser pagar, não tem como não. Se depois de um ano de locação cai parte do teto, isso é dano de manutenção ou estrutural? É estrutural. No curso tem modelo de vistoria? Tem. Cláudia, quer dizer, tem no treinamento locação blindada. Na nossa imersão não tem. Gente, a imersão são 3 dias. Eu não consigo trazer aqui conteúdo do curso Treinamento Locação Blindada. Óbvio, são 3 dias, aproximadamente 4 horas aí de aulas divididas em 3 dias. A gente não consegue trazer tudo, mas o que a gente ensina é muita coisa, muita coisa. Quando o imóvel apresenta queima do disjuntor, é por conta do locador ou do locatário? Depende da origem. Depende. O que fez o disjuntor queimar ou cair? Foi sobrecarga ou foi um problema de fiação velha? Depende da origem. Nunca você deve focar no dano. Você vai ter que sempre investigar qual é a origem. Se foi sobrecarga, se o locatário sobrecarregou, por exemplo, colocou o chuveiro de 220 num disjuntor que não suportava, ou sobrecarregou o sistema elétrico de uma casa mais antiga com uma utilização incompatível, isso é mau uso, tá? Agora, se o disjuntor queimou
porque a parte elétrica está toda ferrada, é do locador. Impermeabilização de calhas e lajes é responsabilidade do locatário, certo? Há controvérsias. Entendo que isso seja manutenção, pois o imóvel foi entregue com tudo reformado e o inquilino já está lá há 6 anos. Então, mas impermeabilização, limpeza de calha é conservação, é do locatário. Agora, impermeabilização, eu não vejo isso como uma manutenção de conservação, não. A não ser que esse seja um procedimento previsto, pactuado. Mas, na minha opinião, não dá para presumir a impermeabilização como uma manutenção de rotina, não. Nada que não possa ser pactuado, tá? Quando a queima de aparelho doméstico, como geladeira, ventilador, por problemas elétricos do imóvel, quem é responsável, o locador ou o locatário? Depende. Se isso é um problema estrutural, é do locador. O locador vai ter que fazer o reparo estrutural e fazer uma coisa que eu ensino, que é a ampla reparação do dano que ele causou, né? Se por culpa dele o locatário perdeu os eletrodomésticos, ele vai precisar recompor, tá? Porque quem causa o dano precisa se responsabilizar pela recomposição do estado inicial antes daquele dano, tá bom? Tem gente escrevendo aí que se atrasou, que eu tô vendo só agora, mas não tem problema, que você pode assistir depois. E se for por queda de raio, Tieta, se for por queda de raio, do mesmo jeito que você precisa de nexo de causalidade para responsabilizar o locatário, você vai precisar do nexo de causalidade para responsabilizar o locador. Eu não falei agora há pouco que o artigo 393 do Código Civil diz que ninguém vai ser responsável por fato fortuito ou força maior se expressamente por eles não tiver se responsabilizado? Um raio que cai e queima um eletrodoméstico é um fato da natureza, né? E aí você, regra geral, não pode responsabilizar o locador. Só que tem uma coisa. Se essa casa não tem, por exemplo, um aterramento, se essa casa não tem um para-raio, e por falta dessa condição esse dano existiu, aí você vai ter responsabilidade do locador, porque aí nesse caso você vai ter nexo de causalidade, tá bom? Gente, então é isso. Eu respondi muito mais dúvidas fora do tema da aula 1 do que da aula 1. Eu vou encerrar a nossa live Tira Dúvidas da aula 1 para que você que ainda não assistiu a aula 1 corra lá e assista a aula 1. Fiz 2 perguntas, não chegou para mim, Cris. Essa pergunta, a Val que estava selecionando as perguntas para mim, tá bom? Não consegui responder aí, pergunta que não chegou para mim, tá? Mas eu respondi bastante pergunta. Quem não assistiu a aula 1, corre e assiste hoje ainda, para você ficar em dia e amanhã, quando sair a aula 2, você assistir. Eu quero dar uma dica aqui. Dica, escuta o que eu vou falar.
A aula 2 vai ser liberada amanhã às 7 horas. Toma um café com a sua equipe assistindo a aula 2, porque ela tá simplesmente imperdível. Põe papel e caneta na mão de cada um, que eu vou ensinar você a começar o seu manual do locatário. Troquem ideias, assistam juntos. Tá demais a aula 2. Como a aula 1 também tava, a aula 2 tá imperdível. Assistam com a equipe, me marquem, tá? E não deixem de me contar o resultado desse café comunitário aí com a equipe. Combinado? Até amanhã. Um beijo para vocês. Valéria Roberta, nossa Valzinha, muito obrigada pelo seu apoio, por ter me ajudado aí com as dúvidas. Um beijo, gente. Até amanhã. Assistam a aula 1. Tem muito ensinamento rico ali. Quem estava aqui falou que foi técnica pura, tá bom? E amanhã à noite a gente se vê de novo para a aula Tira Dúvidas da aula 2. Para a live Tira Dúvidas da aula 2. Um beijo.